Olá pessoal, eu sou o Thales Rogério, professor de História aqui do canal, sejam todos muito bem-vindos. Nós estaremos dando continuidade ao conteúdo de História do Brasil e no vídeo de hoje falaremos sobre o golpe militar de 1964. É apenas uma aula introdutória, nós vamos trabalhar esse tema em outros vídeos para não ficar tão extenso e tão cansativo para você que está aí estudando, e o nosso objetivo é fazer com que você gabarite as questões pertinentes à disciplina de História, tanto da Polícia Militar do Estado de São Paulo, quanto da Polícia Militar do Paraná. Vamos então ao nosso conteúdo. O golpe militar de 1964 vem como meios de que no ano de 1963 ocorre um plebiscito onde 3/4 do eleitorado havia apoiado o governo Jango. Um ano após esse plebiscito, a classe média urbana pedia abertamente a saída de Jango e os chefes militares estavam empenhados em montar uma conspiração. Dispondo-se de farto recursos, grupos conservadores, dentre eles a hierarquia da Igreja Católica, convenceram a classe média de que Jango queria impor uma república sindicalista, pretendiam confiscar propriedades e abolir a religião, dentre outros fatores. E a igreja acabaram convencendo a população de todo esse contexto. As dificuldades econômicas também contribuíram muito. Dentre o ano de 1963, a inflação estava cotada em aproximadamente 73%. No ano de 1964, ultrapassava os 92%. Com a realização de um grande comício na Central do Brasil, que também foi conhecido como o Comício das Reformas de Base, no dia 13 de março do ano de 1964, Jango e as organizações populares deram uma demonstração de força e também de capacidade de mobilização. A resposta veio pelo grupo de direita, que no dia 19, com a realização de uma grande marcha, chamada na época a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, levou às ruas de São Paulo aí cerca de 500 mil pessoas contrárias às ideias de Jango. No dia 30 de março, tropas de Minas Gerais começaram a partir rumo à cidade do Rio de Janeiro, e no dia 31, o governador de Minas Gerais, um homem chamado José de Magalhães Pinto, da União Democrática Nacional, lançou um manifesto rompendo com Jango e acusando de uma indisciplina nas Forças Armadas. Então, com isso, ele tenta realizar reformas que sacrificavam a normalidade constitucional e também de ter planos totalmente subversivos. Diversos comandantes militares, bem como o governador Adhemar de Barros, do PSP de São Paulo, e Carlos Lacerda, também da União Democrática Nacional, do Palácio da Guanabara, aderiram ao movimento. E no dia 1º de abril, preferindo abandonar a residência e evitando um derramamento de sangue que estava prestes a acontecer por meio de uma guerra civil, Jango viajou para o Rio Grande do Sul, onde Leonel Brizola estava organizando uma resistência. À noite, o presidente do Senado, um homem chamado Auro de Moura Andrade, declara a presidência como estando vago, totalmente contra os princípios constitucionais da época, até porque Jango ainda continuava no Brasil, e deu posse ao presidente da Câmara, um homem chamado Ranieri Mazieri. Jango estava deposto oficialmente. No dia 4, Jango parte para o Uruguai, decidindo ali exilar-se. Com isso, nós podemos dizer que existiram algumas causas que contribuíram para o golpe militar do ano de 64. Dentre essas causas, nós podemos citar a primeira. Na década de 1960, foi marcada por uma forte redução de investimentos, o que gera um desemprego e um desabastecimento. A inflação, ela corroía salários e desequilibrava pequenas e médias empresas.
Como segundo fator, nós podemos dizer que no governo de um homem chamado João Goulart, o Estado populista atingiu o seu limite e, para atender às reivindicações dos trabalhadores urbanos e rurais, o governo deveria de fato tomar medidas que feriam os interesses econômicos conservadores, como a reforma agrária. Como terceiro fator, amedrontados com a radicalização e ameaçada os interesses econômicos da burguesia, com o apoio das camadas médias conservadoras, volta-se contra o governo as instituições democráticas. Como quarto fator e último, nós podemos citar a conspiração interna recebeu apoio dos Estados Unidos com recursos financeiros, pressões políticos diplomáticas e a atuação de agentes secretos e agitadores em nome dos imperativos e resquícios da Guerra Fria que se vem aí por meio de princípios capitalistas e socialistas. Tendo total influência do governo dos Estados Unidos, nós temos aí então instaurada o governo dos militares no Brasil. Este foi mais um resumão de história. Muito obrigado pela sua companhia. Até a nossa próxima aula.